Meu nome é Thiago Lincoln e nesse curso aqui eu vou te ensinar como construir e implantar agentes de inteligência artificial. Né? Os agentes são a próxima grande onda que a gente está vendo dentro da inteligência artificial e vai ter uma explosão na procura e na explosão na confecção e construção de agentes de inteligência artificial em 2024 ainda. O interesse está crescendo exponencialmente, como aí vocês podem ver nesse gráfico do Google Trends. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar ligado, tá? E assim como todas as revoluções da internet, das mídias sociais, a maioria das pessoas vai ficar de fora. Felizmente, né, para você, eu vou mostrar exatamente o que fazer, passo a passo, para construir o seu primeiro agente IA. E não se preocupe, qualquer pessoa pode fazer isso. O nome desse indivíduo aqui é Andrej Karpathy. Se você ainda não conhece ele, ele é aí um dos maiores pesquisadores de inteligência artificial da nossa geração. E ele é o cofundador da grandíssima, queridíssima para alguns, né? OpenAI, né? Uma empresa que está aí revolucionando a inteligência artificial e fez a democratização da utilização desses modelos por meio do ChatGPT. E há um tempo atrás, esse cara falou o seguinte: eu penso que é muito óbvio para a maioria das pessoas que o alcance da AGI vai cair em algum campo de construção de agentes de inteligência artificial. Né? Ele falou isso há um ano atrás, há quase um ano atrás, ele fez um pequeno discurso por que os agentes são o caminho para a AGI. E ele explica justamente que os agentes proporcionam um campo de jogo, né, um meio de campo nivelado. E a vanguarda é muito mais fácil de alcançar. Porque qual que é a questão? A gente achava, há pouco tempo atrás, a gente achava que AGI, para quem não sabe, AGI é o próximo passo da evolução de inteligência artificial, que é Artificial General Intelligence, que é basicamente um modelo de. Não é um modelo de linguagem, mas é algo que tem uma capacidade maior de, primeiro, agir com autonomia, então toma decisões, consegue ter um pensamento de longo prazo. E a gente pensava que para a gente alcançar a AGI, a solução seria treinar modelos de linguagem cada vez maiores, com mais dados, mais rápidos e com mais capacidade de cruzar esses dados. E a gente já percebeu que, hoje em dia, a AGI vai ser alcançada por meio da construção de agentes que utilizam ou várias, né, ou multimodal, ou várias, ou um modelo de linguagem, só que em várias esferas diferentes, com objetivos e instruções diferentes e específicas, tá? Então, por que a revolução dos agentes está próxima? Né? A gente está próximo da próxima explosão da inteligência artificial, que vão ser os agentes. E o que é que está faltando para a gente alcançar isso? Está faltando o desbloqueio das melhores LLMs, né? Basicamente, o modelo de linguagem é o ChatGPT. Só que quando você tem um modelo de linguagem que ainda não consegue, tem muitas limitações, o seu agente ele não vai ter muito para onde correr. Então, quanto melhor for o modelo de linguagem, LLM, Large Language Model, né, grande modelo de linguagem, quanto melhor for essa LLM, melhor o seu agente vai conseguir agir. E outra coisa importantíssima é uma interface simples e limpa para confecção e utilização de agentes de inteligência artificial. Porque, basicamente, cara, o que fez o ChatGPT ser o ChatGPT foi a democratização. E como é que essa democratização trouxe essa utilização? Por meio do chatbot. Então você consegue, com uma barra de conversa, acessar um grandíssimo do poder que é o ChatGPT. Né? Então, assim, você não precisa ter conhecimento de programação. Então, está faltando uma interface simples e limpa. Então, você pode imaginar você ter 20 agentes, cada um deles com funções e tarefas específicas, trabalhando para você 24/7. Isso está muito mais perto do que o que você imagina. Tá? O que são agentes de inteligência artificial? Agentes de IA são sistemas projetados para tomar decisões e agir em direção a um objetivo. Eles agem por conta própria, sem precisar de instruções ou passo a passo de um humano. Então eles têm aí o que a gente chama de agência. Né? Então você pode pensar neles como assistentes úteis ou seus próprios funcionários. Você já provavelmente, se você está vendo isso aqui, você já pensa em alguém que dá para substituir na tua empresa por um agente de inteligência artificial. E eles são alimentados por LLMs. Né? Então você cria um preset, funções, o papel desse agente e você alimenta ele por meio de uma LLM para ele ter a capacidade cognitiva. Então, o que é agentes ter agência, né? A palavra agência, ela deriva do verbo latino agere, o que significa fazer ou agir. Isso significa, né, que ele tem uma certa autonomia para pensar, iterar, pedir mais informações para ele completar essa tarefa. Não é igual, por exemplo, o ChatGPT, que é ali uma camada só. Você fala para ele fazer uma coisa, ele faz. Se ele precisa de alguma outra coisa no meio do caminho, ele não tem autonomia para buscar, ele não tem autonomia para fazer essa solicitação. Diferente dos agentes. Ele consegue entender o que ele precisa para ele completar aquela tarefa.
E os chatbots, como o ChatGPT, eles não têm agência, né? Eles não podem tomar ações. Então, a agência é uma ação. Um agente com agência, ele não é apenas um observador passivo, que fica ali esperando você escrever alguma coisa para ele te dar um output, né? Um agente, ele trabalha num nível muito mais forte e de muito mais proatividade dentro da organização que ele está envolvida. E aqui a gente está vivendo o momento do GPT-5, né? Como as LLMs são o cérebro dos agentes, a LLM mais inteligente, ou seja, a gente tem um agente mais útil. E o GPT-5 ele vai ter melhor raciocínio, ele vai ter memória de longo prazo e multimodalidade, pelo menos é o que todos os vazamentos estão indicando. Ele vai trazer e vai resolver muitas das limitações que o GPT-4 e o 4o trouxeram. Apesar do GPT-4o ter sido uma revolução muito maior do que o que a gente imagina. Então embaixo desse vídeo aqui, eu ainda não gravei, mas eu vou deixar o link aqui para um vídeo explicando justamente o que é que significa o GPT-4o e como ele foi gigantesco para o mundo da inteligência artificial. E assim que for lançado, todos os construtores de agente eles vão ficar loucos, porque a velocidade do desenvolvimento ela vai ser muito mais rápida e vai ser impossível de acompanhar. Por isso que agora é a hora de dominar os agentes de inteligência artificial. Porque o momento que, cara, tu pegar um Uber e o cara estiver falando sobre agente IA ou sobre empresas que tem vários funcionários só com inteligência artificial, isso já tá tarde demais. Então o planejamento adequado previne desempenho ruim. O momento disso, isso aqui é um termo do inglês que é o PPPP. Não sei, mas enfim, são vários P's. Que diz o seguinte, cara, se você se planeja com antecedência, na hora que o evento acontece, você está preparado. E a gente tem toda aquela cultura, né, de prepping nos Estados Unidos, pra galera que se prepara pro fim do mundo, pra falta de energia, pra invasão alienígena, pra o governo fazer uma tomada hostil. Então, tudo isso para a Terceira Guerra Mundial, para um colapso nuclear. Esses caras, eles compram comida, eles constroem bunkers. Então, assim, caso aconteça isso, esse cara está muito mais bem preparado. Na cabeça dele, ele tem certeza que vai acontecer, né? Aqui a gente está falando de uma coisa que vai acontecer. O futuro da inteligência artificial é a agência, né? São agentes de inteligência artificial. Então, se você se prepara agora, para quando a tecnologia alcançar o ponto em que você consegue fazer várias coisas, e criar uma empresa, que todo mundo dentro dessa empresa é um agente de inteligência artificial, então assim, você está preparado com antecedência, entendeu? Então vamos lá. Quais são as tarefas do seu agente, né? Os agentes atualmente eles se destacam em automatizar tarefas que são claras, simples, com um objetivo bem definido. Então você tem que focar em pequenas tarefas repetitivas que você faz todo dia, não em tarefas grandes que ocorrem de vez em quando. Né, porque você vai entender que existe um investimento de energia em você desenvolver esse agente, então faz mais sentido que ele seja mais usado. Né? E é essencial você manter as expectativas realistas e entender que os agentes não podem fazer tudo. Ainda não, porque senão seria AGI. Só que a gente está chegando perto do momento aonde a gente vai ter aí, e a gente não está falando que um agente de inteligência artificial vai ser e vai alcançar o AGI. Mas existe um conceito chamado Swarm Agents, que é enxame de agentes. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que explica como que vários agentes juntos, aí sim, vão acompanhar e vão alcançar AGI, né? Como é que os agentes são utilizados hoje em dia? A pesquisa automática 24/7, então você tem aí, atualmente já, agentes, né, fazendo scraping, que é, cara, minerando dados e buscando informações na internet 24 horas por dia, no Reddit, no Twitter, em todas as plataformas em todas as plataformas que tem por aí. Então, assim, é uma coisa muito importante você entender que você já pode ter um pesquisador desse agindo para você. E engenharia de software, né, você já tem agentes como o Devin que estão construindo, otimizando e depurando código. Então, hoje em dia, cara, você vai ver que grande parte dos programadores, das empresas de programação, você não tem mais as pessoas ali tendo que ler linha por linha. Então, assim, você já tem um ecossistema muito mais eficiente em relação a isso. Não só em relação ao resultado, mas em relação ao custo. E a gente tem aqui, eu trouxe essa empresa, a Klarna, é uma empresa sueca, se eu não me engano, facilita pagamentos. E, cara, 75% do suporte da Klarna já são agentes de inteligência artificial. São 2,3 milhões de conversas e os melhores índices de satisfação são os dos agentes. E você precisa entender que saber como é o verdadeiro valor em relação a agente de inteligência artificial. Porque quem nunca construiu acha que o verdadeiro prêmio é o resultado, né? Quando você clica para funcionar e ele te traz aquele output.
Só que o verdadeiro valor está em você saber construir essa estrutura de agentes, porque é aí que você vai realmente se tornar valioso para o futuro próximo. Então a verdadeira recompensa é isso, né? Saber construir e implantar agentes de IA. Porque aqueles que dominam essas habilidades serão requisitados. Por enquanto, tá? Por enquanto você vai ser requisitado, porque daqui a pouco a gente vai ter agentes que são específicos para criar agentes. Não sei se você já leu esse livro aqui, que é Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E a gente fala aqui muito de sistema 1 versus sistema 2, pensamento de sistema 1 e sistema 2. E o que é isso, cara? LLMs, como o ChatGPT, só conseguem realizar pensamentos do sistema 1. Ou seja, é um pensamento rápido. O seu tipo de pensamento rápido é o quê? Cara, escovar o dente, botar a roupa na máquina, arrumar a cama, se levantar, abrir o chuveiro, fechar o chuveiro, essas coisas assim que você faz sem pensar. Isso é sistema 1. Já o tipo de pensamento do sistema 2, que é raciocínio lento, né, que envolve estratégia, metodologia, planejamento, isso ainda não foi alcançado pela IA. Ainda. Só que agentes são o primeiro passo para você dar a capacidade da inteligência artificial de pensar de forma a longo prazo e executar de forma ordenada. Então você vai entender que a gente está indo aqui, a gente está no próximo passo por meio de agentes de inteligência artificial. Então você pode estar pensando aqui, né? Mas eu não sei programar. Eu projetei esse curso aqui para qualquer pessoa, até mesmo não programadores, consigam acompanhar. E sim, vai ter código. No entanto, eu vou explicar tudo de forma simples e fácil, porque, cara, você precisa parar de pensar assim. Primeiro, vamos tirar esse tabu dentro da linguagem de programação, que não é nada de outro mundo. É basicamente uma conversa. Você precisa entender a lógica por trás dessa conversa para você entender como ela funciona, tá? Então, eu deixei essa imagem porque justamente é isso aqui que eu quero que você entenda verdadeiramente, cara. Você precisa deixar a máquina fazer o código para você. E é isso que foi como eu aprendi a programar, por exemplo. E eu não sou um puta programador. Só que, cara, eu hoje já sou um programador melhor do que um programador muito, muito bom, não os melhores, de 10 anos atrás. Por quê? Porque eu tenho uma LLM atrás de mim que consegue me ajudar a iterar, a escrever, a buscar erros nos meus códigos de forma muito mais rápida. Então eu, que não sei programar, aprendi em um mês, já sou melhor do que um cara muito bom de 10 anos atrás. E é isso que a inteligência artificial está trazendo para o mundo de hoje, né? Quando construindo a gente, a inteligência artificial, você precisa esperar o inesperado. Então, cara, vai dar errado, você vai ter erro, vai ter bug, vai ter falha, vai ter uma vírgula que você esqueceu ali que vai estar deixando o seu código sem rodar. Mas você precisa entender, e mesmo nas ferramentas no code, às vezes vai estar dando algum erro que você não sabe muito bem o que é. Você precisa respirar, cara. Você precisa manter a calma, não se deixar sobrecarregar e não deixar essa frustração tomar conta de você. Por quê? Porque o início realmente é complicadinho. Você vai ter que passar por uma curva de aprendizado, só que como você vai ver nesse vídeo aqui, você já não vai precisar errar tudo que eu errei, tá? Então, cara, bateu numa parede, abre o GPT, explica claramente o problema, fornece o máximo de detalhe e contexto possível e continua tentando. E outra coisa importante, cara, começa pequeno. Você não vai, no seu primeiro projeto de agente, você querer fazer uma estrutura que tem 4, 5, 6, 10 agentes em cadeia fazendo uma tarefa extremamente complexa. Não, cara, você vai começar com uma tarefa cotidiana, uma coisinha rápida de pesquisa, para você entender na lógica. Então comece com pequenos projetos, faça um passo de cada vez e adicione gradualmente complexidade. E aqui, cara, é uma frase muito importante que é aprenda os fundamentos profundamente. Cara, qualquer tipo de especialista que você vê no mundo, esse cara ele sabe muito bem o básico. Muito bem. Assim, daquele ponto assim, é flawless. Flawless é sem margem de erro. Não tem nada do básico que esse cara não saiba. E isso dá para ele a base que ele precisa para ele conseguir ir para os níveis mais complexos, tá? Então, quais são os frameworks populares de agentes de inteligência artificial? Cara, tem dezenas de maneiras de você construir agentes de inteligência artificial e toda semana surge um novo. Os mais populares, né? São AutoGPT, BabyAI, Creo AI, AutoGen, Multion, ChatDev, MetaGPT. E aqui eu quero trazer uma menção honrosa para o VoiceFlow, para você que não sabe programar, para você que não quer ver linha de código. O VoiceFlow é uma ferramenta poderosíssima para a criação de agentes de inteligência artificial hoje já. E o próximo vídeo vai ser sobre ele. E escolher o framework certo é talvez a decisão mais importante. Por quê? Como eu estou falando, cara, o VoiceFlow ele é uma ferramenta que ele não tem linha de código. Ele é muito bom para você construir agentes assim que você vai conseguir construir rápido, que vai ter uma menos complexidade na construção. Só que
ele tem as limitações dele. Então você precisa saber o que você quer para você conseguir escolher o melhor framework, né? Que é aqui como é que você vai escolher. Não é one size fits all, né? Igual aqueles bonés que não tem o ajuste. Que você só coloca na cabeça e é para a maioria das pessoas. Quem não conseguir, não conseguiu. Não. O melhor framework depende do que você quer e do que você quer construir, principalmente. Então, alguns frameworks vão depender de codificação avançada e outros não requerem nenhuma. E priorize aqueles, cara, mesmo se você se você vai programar, se você não vai programar, é no code, low code ou code. No code é sem código, low code é pouco código e code é código mesmo. Então, cara, sempre busque uma ferramenta que tem documentação profunda. Porque na pior das hipóteses, você consegue pegar essa documentação, alimentar para a IA e fazer as perguntas para ela, tá? Você consegue ler a documentação, você não fica travado. Então você tem tutoriais e você vai ter uma baixa barreira de entrada. O VoiceFlow, ele é, cara, uma das ferramentas que tem a mais baixa barreira de entrada por causa disso, não tem linha de código. Só que, como eu disse, ele tem as limitações dele no que você vai conseguir fazer. Hoje eu vou construir com o Creo AI e, cara, tem muitas razões pela qual eu acho que ele é o framework perfeito para iniciantes, principalmente até se você não sabe de código, porque ele tem na documentação dele explicado muito direitinho como que você vai fazer essa configuração e você não precisa de configurar nada. Você pode começar em minutos, a configuração é muito rápida e básica e tem o passo a passo na documentação da plataforma. E aqui realmente sólida, 100% gratuito, open source, e os desenvolvedores estão constantemente atualizando. E o último motivo aqui pelo qual eu vou de Creo AI é porque, cara, o fundador é um cara chamado João Moura, depois dá uma pesquisada. Ele é o fundador do Creo AI, brasileiro, e, puta, gênio de inteligência artificial, o cara é muito foda. Então, ele construiu essa ferramenta sensacional pra gente usar. Cara, você precisa entender isso aqui, o futuro tá aqui. Então faça parte disso. Os agentes de IA não são um sonho distante. A revolução dos agentes está acontecendo agora mesmo. Então, não fique para trás, cara. 99% das pessoas nunca vai construir um agente de IA na vida inteira. E eles vão perder essa oportunidade. Então, vamos começar a construir aqui. O próximo módulo vai mostrar o passo a passo de como construir um agente de IA simples com o Creo AI. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu já fechar aqui o Canva. Vamos lá, ó. O que é que você vai precisar para a gente instalar fazer esse agente de inteligência artificial? Primeiro de tudo, a gente vai usar o Creo AI. Então a gente vai precisar instalar o Creo AI, tá? Para você que não sabe muito de linguagem de programação, cara, você vai ter que botar no GPT e vai ser o seguinte, você vai colocar lá no GPT: como instalar Python no meu VSC, Virtual Studio Code. Eu vou usar o VSC aqui, porque é uma das plataformas que eu mais gosto, já tenho costume. Enfim, tem várias outras plataformas muito boas. Para você que não quer ter que instalar Python nem nada, eu vou te dar aqui uma boa opção, que é o colab.google. Já vem aí com tudo que você precisa instalar, você só vai precisar instalar as outras coisas, você não vai precisar instalar Python, então você só vem aqui, New Notebook, e você vai poder fazer toda a estrutura do seu agente aqui por dentro do Google Colab. Então você vai codar por aqui. Mas eu vou usar o VSC por uma questão de hábito. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai entrar aí, ó, CreoAI, docs.creoai.com. E aí você vai ter aqui todos os documentos e principalmente na parte inicial da instalação. Beleza? Depois a gente vai para a instalação do LangChain, que é uma plataforma, é uma biblioteca que tem de Python. E basicamente, cara, você vai encontrar muitas coisas de inteligência artificial, ela faz várias integrações importantíssimas. Depois eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre LangChain. Vai precisar instalar ela. E você vai precisar instalar o Serper API. Eu criei essa conta aqui ontem para fazer esse agente. Então você vai precisar instalar, vai fazer o seu login no Serper. Porque essa daqui é a ferramenta que a gente vai... Ó, deixa eu botar aqui, serper.dev. Aqui. The World Fastest and Cheapest Google Search API. É uma API que conecta, que você consegue dar acesso à pesquisa de Google para o seu agente, tá? Não é só para o seu agente, você pode usar isso aqui para fazer várias outras coisas, mas no caso a gente está usando para fazer agente. E ela já tem integração nativa com o Creo AI, como você pode ver aqui, ó. Serper. Aí, ó. Já tem aqui o Serper Dev Tool dentro do Creo AI. Então a gente instalando o Creo AI, ele já está com a integração nativa, tá? Vamos lá.
Deixa eu abrir aqui o VSC. O New File. Open, né? Aí você vai escolher aí no teu computador. Eu sempre boto aqui no iCloud Drive. Vou botar aqui uma nova. Hoje a gente vai criar um agente que é o seguinte. Né? Já eu falo para vocês. Vamos lá. X Agent. Ponto. E aqui a gente vai colocar Financial Advisor. Vamos botar aqui em português, né, meu povo? Conselheiro financeiro. E a gente vai abrir, beleza? Ele abriu aqui, yes, I trust the authors. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é botar a sua pasta main.py, tá? Então vamos lá, vamos denominar aqui o que é que vai ser o nosso agente. Passo 1. Pesquisa. Então, pesquisar notícias do impacto de inteligência artificial no mundo financeiro. Passo 2. Escrever relatório baseado nas notícias. Beleza, escrever relatório baseado nas notícias. E o passo 3. Isso aqui não é nada ainda, tá, gente? Eu só tô escrevendo pra gente... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra ficar melhor pra vocês. Opa, ficou demais. Escrever o relatório baseado nas notícias e definir quais decisões de investimentos devem ser tomadas visando lucro. Ponto. Então o que é esse nosso agente? A gente está criando um agente de inteligência artificial, uma estrutura de agentes, que ele vai fazer um scrape, ele vai pegar todas as informações, todas as notícias da internet sobre o impacto de inteligência artificial no mercado financeiro, ele vai passar essa tarefa para um outro agente que vai fazer um relatório em relação a isso, e um outro agente depois vai pegar esse relatório e vai falar para a gente quais são as ações que a gente tem que tomar no mercado financeiro para comprar, segurar, rodar ou vender ações no mercado para a gente conseguir ter lucro em relação à estrutura que a gente fez aqui agora, tá? Então quais são aqui as primeiras coisas que você precisa fazer quando você está aqui nesse ambiente do VSC? Primeiro de tudo, você precisa abrir o seu terminal. E o que você vai fazer aqui? O primeiro passo, cara, é a gente criar um ambiente virtual dentro dessa nossa pasta de trabalho. A gente vai chamar aqui de Venv. Normalmente a gente sempre chama de Venv, Virtual Environment, tá? Para você instalar no Mac, Python mvenv venv. Que esse aqui vai fazer com que você... calma aí que eu esqueci de... E aí você instalou o seu ambiente virtual na sua pasta de trabalho, beleza? O próximo passo é você ativar isso aqui. Então você vai vir aqui em Source, Venv, /bin, Activate. Mas Thiago, eu não uso Mac. Pesquisa no chat GPT aí, pô. Como é que eu faço para instalar um ambiente virtual no Windows? Enfim, vai resolver. Depois disso, cara, a gente precisa instalar o quê? O Crew AI, a gente precisa instalar a biblioteca do LangChain e a gente precisa instalar uma coisinha chamada python.env, que é para a gente criar uma pasta que vai segurar as nossas chaves de API, beleza? Então a gente já vai começar aqui com Python, pip install python.env. Então, successfully install, beleza? Já está certinho aqui. O que mais que a gente vai instalar aqui agora? A gente vai instalar o Crew AI. Como é que a gente faz para instalar o Crew AI? Você vem aqui ó, em Home, Installing Crew AI e ele vai te falar aqui o código. Pip install Crew AI. Pip install Crew AI. Instalou tudo. Depois você vai instalar Crew AI Tools. Só esperar ele finalizar aqui. Beleza. New Release of Pip, mas acho que nem precisa fazer o... vamos fazer aqui, pip install, upgrade. Beleza, tá fazendo? Foi. Vamos pegar agora o Crew AI Tools, que é pra gente setar
dar habilidade ao nosso agente de usar a internet, o Serper Dev Tool, que vocês viram ali. E agora a gente vai pegar aqui e vai instalar LangChain, pip install LangChain. Beleza, pip install LangChain. Está instalado. Então a gente já instalou tudo que a gente precisava aqui no nosso ambiente. E agora a gente vai para a construção do cabeçalho do nosso código, que vai ser o agente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Import OS. E aí a gente vai vir aqui, from, né? De onde? De onde a gente está pegando isso? From Crew AI. A gente vai fazer um import. Aí aqui ele vai falar o quê? Ó? Aí a gente só tem que falar aqui, ó. Aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Eu quero até mostrar de novo aqui para vocês. Normalmente, quando a gente cria o Venv, o VSC ele fica no próprio homebrew do Python, que é o instalado na nossa máquina. Então você precisa pegar aqui e jogar um interpreter, né, que é o Python que está rodando, aonde é que você vai estar lendo esse código para dentro do Venv, do ambiente virtual que você criou. Então aqui, ó, recommended. Então, pá, foi. Agora ele pegou o Crew AI aqui pra gente, tá? Então você vai pegar isso, do Crew AI a gente vai pegar import agent, a gente vai pegar task, aí ele já pega tudo, tá vendo? A gente vai pegar crew, aí ele já pega crew, e a gente vai pegar também process. Beleza. A gente também precisa pegar agora de from crew AI tools, a gente precisa importar a Serper Dev Tool. Já viu que está ali? Serper Dev Tool, que é a nossa ferramenta de pesquisa. From LangChain OpenAI, que é aqui que vai fazer a conexão com a OpenAI. A gente vai pegar import chat OpenAI. Beleza? E a última coisa, from.env, vai pegar import load.env. Aí, ó, por que está em amarelo? Porque a gente não tem aqui uma pasta chamada .env na nossa pasta aqui. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar uma pasta chamada .env, que é de onde o .env vai pegar as nossas chaves de API. Então .env está criado, já já a gente alimenta ela aqui, mas a gente vai botar aqui primeiro OpenAI API key igual, e aqui a gente vai botar Serper API key igual. Vamos alimentar ele daqui a pouco. Por que a gente faz isso? Porque a gente não coloca as nossas chaves de API direto. Até pode fazer, tá? Mas é uma questão de segurança. Até porque você não quer, se você for compartilhar esse código com alguém, você pode compartilhar ele e a pessoa vai poder criar o próprio .env dela com a chave de API dela. Porque você vai ver que a chave de API da OpenAI, ela tá ligada à tua conta, ao teu cartão de crédito. Assim como todas as outras. Então você vai usando os tokens, ele vai cobrando. Por isso que a gente não usa isso, principalmente para a gente compartilhar, tá? Então load.env. Agora a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai inicializar ferramenta de busca e buscar chaves API. Fechou? Vamos lá. Como é que você vai pegar as chaves API que você precisa? Primeiro de tudo, você vai criar uma conta lá no Serper, tá? Você vai vir aqui em API Key, e aí aqui tá a tua chave de API, tá? Você não vai mostrar isso para ninguém, eu tô mostrando aqui para vocês, mas no momento que eu subir esse vídeo eu já vou dar reset nela. Então vou dar reset aqui nela. Vou pegar, copiei, vou vir lá no meu ambiente, vou lá na pasta da OpenAI, do .env, e vou colocar aqui a chave API do Serper API. Agora a gente precisa pegar a chave de API do nosso OpenAI. Para isso, você vai vir aqui em API Keys. Então, primeiro você vai abrir aqui, ó. Vou mostrar, platform.openai.com. É aqui que você vai abrir. Você vem aqui em Dashboard, aqui em cima, e você vai vir aqui, ó, em API Keys. E aí você vai criar uma nova chave API, tá? Eu vou criar uma nova aqui, inclusive, vou deletar esse aqui, Remove Key.
Então, criar uma nova. Então, a gente vai chamar ela de conselheiro financeiro. Create secret key. Você vai copiar ela, pá. Eu também vou revogar ela assim que eu terminar o vídeo, então nem adianta tentar. Mas você vai vir aqui agora e vai colar ela na sua OpenAI API Key. Cara, agora é um ponto... Eu já passei horas sem conseguir fazer o negócio por causa disso. Depois que você configurar o seu ponto .env, você precisa vir aqui e salvar. Se você deixar esse documento em aberto, continuar escrevendo seu código, lá no final vai ser como não tivesse nada dentro dessa pasta. Então você precisa vir aqui e salvar. Pronto, agora sempre que você entrar nele, tá lá os códigos, beleza? Então agora vamos pegar aqui as chaves e inicializar o programa. Então, primeiro de tudo, a gente vai denominar Search Tool. A gente vai dar Serper Dev Tool. Vou abrir um parênteses aqui. A gente vai fazer aqui um load.env. Também abre um parênteses aqui. E a gente vai pegar aqui OpenAI API Key igual. Aí você vai colocar aqui, ó, os.getenv. os.getenv. Vai abrir o parênteses. Vai lá na sua pasta.env e vai copiar o código que você salvou a sua chave. Então, OpenAI API Key tá aqui. A gente volta lá na nossa pasta e bota aí a chave API. E de novo aqui, Serper API Key igual os.getenv. Abre aqui, vai lá, pega, volta aqui e pronto. Então aqui o que a gente fez? A gente setou que Search Tool é a Serper Dev Tool e Load.env para a gente conseguir pegar os códigos lá no nosso ponto .env e trazer para cá, e a gente setou, configurou a chave de API dentro desse string aqui, OpenAI e Serper API Tool, beleza? Agora a gente vai partir para a definição dos nossos agentes. Eu não vou escrever eles aqui com você, tá? Eu vou copiar e colar o que eu já fiz e eu vou explicar o passo a passo. Então, definição de agentes. E eu também vou dar um tempo para você poder copiar aí. Então, definição de agentes. Então, o que é que você vai fazer? Vamos lá, vou pegar aqui o meu agente número 1, Researcher, que é o que vai fazer a pesquisa. Passo 1, pesquisar. A gente vai vir aqui e, beleza. Definição de agente. O nosso agente é o Researcher, então ele é um agente. A gente abre aqui agora que a gente importou do OpenAI, tá vendo? Do Crew AI, o agente. Então a gente fala role, o papel dele, Senior Financial Researcher, que é o pesquisador financeiro. O goal é pesquise as últimas notícias de IA, do avanço de IA e como que isso está influenciando o mundo financeiro. A história dele, ou seja, o passado, né? A gente está alimentando para ele o que ele é. Você trabalha num grande banco de investimento, o seu trabalho é pegar as informações das notícias de inteligência artificial no mercado financeiro. Verbose é o quanto que a gente quer ter o quanto que a gente quer ver do pensamento dele, então a gente deixa true aqui para a gente poder ver a linha de pensamento. Se você não quiser ver, quiser ter só a resposta, você só deixa false. E aqui a gente tem Allow Delegation, que é também do Crew AI, que a gente libera ou não para esse agente poder delegar isso para outro agente. Então a gente não quer que ele faça essa delegação. E a gente dá para ele aqui agora a tool, né? Que a gente setou aqui Search Tool. Então a gente dá para ele Search Tool. Você vê que está aqui em cima Search Tool, Super Dev Tool. E aí a gente vem aqui agora para setar qual LLM a gente vai usar. A gente busca do LangChain Chat OpenAI, abre aqui o Model Name, eu vou usar o 4O, mas você pode usar qualquer outro, então vou até te mostrar como é que você olha os modelos. Você vem aqui em Docs e pesquisa aqui, ó, Models. Moleque, ele é tão inteligente que você erra, ele te bota na página certa. Então ele te mostra aqui onde é que estão os modelos. Então você pode pegar aqui, ó, 3.5, DALL-E, então... Outra coisa, tá? Aqui eles são mais caros. Então você precisa ter isso em mente. Como eu quero que o nosso agente seja bom, eu vou pegar o GPT-4o. Então peguei aqui, botei no nosso código,
você tá a temperatura desse agente. Temperatura nada mais é do quão criativo ou não você quer que esse agente seja, ou o quão certeiro e sem ele poder variar dentro da capacidade de pensamento dele. Então, quanto menor a temperatura, mais direto ele vai ser. Como é um agente de pesquisa, eu quero que ele simplesmente seja 0.2 aqui. E API Key é onde a gente coloca agora OpenAI API Key, que a gente setou lá em cima. Beleza? Vamos para o nosso segundo agente, que é o Report Writer, que é o cara que vai escrever o segundo passo aqui, né? O segundo passo, escrever relatório baseado nas notícias. Então, a gente vai vir aqui. Report Writer, ele é um agente, o papel dele é ser um escritor de reportes financeiros. O objetivo é escrever um report baseado com as notícias que foram dadas para ele sobre o impacto da IA no mercado financeiro. E aqui, backstory, você é um escritor do mercado financeiro renomado, você trabalhou com muitos bancos de investimento respeitados e você é muito conhecido pelas suas análises corretas e fáceis de compreensão. Você transforma dados complexos em pensamentos fáceis de você analisar, straightforward reports. Aqui, verbose true, e eu deixo aqui para ele fazer allow delegation, eu também deixo true porque eu quero que se ele precisar de mais informação, ele possa pedir para o agente de pesquisa o que ele quiser. Então, LLM Chat OpenAI, o modelo também. Aqui, como ele é escritor, eu já vou aumentar a temperatura, e a OpenAI API aqui é a mesma coisa. Vamos agora para o nosso último agente, o agente do passo 3, que é o Decision Maker, que é o cara que vai tomar decisão. Esse cara, ele é o Senior Financial Investor, então ele é o financeiro, o investidor financeiro sênior da empresa. O goal dele, né, o objetivo é analisar o reporte financeiro e desenvolver uma estratégia de investimento para alocar recursos de forma correta para conseguir fazer dinheiro com o efeito da inteligência artificial no mercado financeiro. E aqui, backstory, você é um Senior Financial Investor com mais de 35 anos de experiência, você é muito conhecido pela sua habilidade de adaptar a diferentes cenários e você é capaz de lucrar em qualquer tipo de situação. A sua expertise é para transformar reportes financeiros em estratégias muito bem pensadas, beleza? Eu vou dar aqui verbose true para a gente ver o que ele está pensando, não vou deixar ele delegar. A mesma coisa que Model Name GPT-4o, temperatura 0,5, porque eu quero que ele seja ali direto e não viaje. Beleza, agora que a gente finalizou os agentes, a gente vai para a parte de definição de tarefas. Então, definição de tarefas são o quê? A gente já definiu agora qual é o agente que vai fazer o passo 1, qual agente que vai fazer o passo 2, qual agente que vai fazer o passo 3. Agora a gente vai definir o passo 1, passo 2 e passo 3. Então a gente vai vir aqui e copiar e colar a tarefa 1, que eu já desenvolvi aqui. Task 1. A descrição da tarefa, o que a gente espera que saia dela e o agente responsável por fazer essa tarefa. É isso que você precisa saber para você definir uma tarefa aqui. Existem mais coisas, mas esse é o básico. Tá? Então, descrição. Faça uma análise compreensiva de todos os impactos da inteligência artificial no mercado financeiro nos últimos 7 dias. Procure sobre o efeito disso em tech companies, né, empresas do ramo tech, no preço da ação dela, e também veja como a inteligência artificial está afetando o mercado marginal, né? O mercado em volta disso. Como que eu quero que você me traga isso? Quero que você traga Full Research Report em Bullet Points. Ou seja, o report que você vai fazer em Bullet Points. E o agente que vai fazer isso é o agente Researcher. Beleza, vamos lá para Task 2. Que é agora escrever. Você vai usar o Research Report que você recebeu para escrever uma análise completa de como o mercado está sendo afetado pela revolução de IA, seja preciso e detalhado, e liste todos os aspectos que você acha importante para qualquer pessoa que esteja lendo o report consiga tomar decisões estruturadas e seguras de investimento. Use somente as informações que você receber. Como é que eu quero? Eu quero um report completamente escrito, com os pontos importantes, as suas descrições e os efeitos. O agente que vai fazer isso é o Report Writer. E por fim, agora, o Decision Maker, né, a tarefa dele, é o quê? Use o report que a gente deu para você listar as estratégias de investimento, identificando as ações que a gente deve comprar, holdar, segurar ou vender, baseado na influência de inteligência artificial. Tenha certeza de listar todos os nomes das ações, os nomes das empresas
e os tickers, né? De todas as 3 categorias. Depois disso também façam um breve report sobre investimento de opções, explicando que companhias a gente deve comprar ou vender, calls e puts, que é só uma outra forma de investimento. Aqui eu boto do not mention stock price porque eu não dei para ele a habilidade de trazer isso corretamente para a gente, tá? Então não quero que ele surte nisso. E aqui agora eu peço para ele. E outra coisa, tá, gente? Vocês não devem achar que eu adicionei isso aqui na primeira vez que eu escrevi, né? Eu fiz ele, rodei e vi que ele estava trazendo os stock prices errados. Então por que eu botei isso? Porque eu não dei para ele uma tool, uma ferramenta específica para ele conseguir ter com precisão os preços das ações. Então eu falei, ó, não faz isso. Eu não estou te dando nada para você fazer isso. Depois eu já estou vendo aqui uma API do mercado financeiro para conectar nele para ele poder trazer isso de forma correta. E aí eu quero o Full Written Financial Advisement Document. Quero que você me traga um documento de aconselhamento financeiro escrito. E esse agent é o Decision Maker, né? Depois que a gente já fez os agentes, a gente já fez as tasks, a gente precisa agora definir a crew. O que é crew? Equipe. Né? Então a gente vem aqui e bota definir equipe e tarefas. A gente vai botar crew igual Peraí, deixa eu já copiar aqui, que vai ser mais fácil do que eu escrever tudo isso. Então eu venho aqui e boto crew igual crew, né? Que aí eu abro o parênteses. Deixa eu ver aqui o que ele está fazendo. Aqui, vamos ver se ele fez. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos rodar e a gente vê. Os agentes que estão nessa equipe é o researcher, né, o pesquisador, o escritor do report e o cara que toma a decisão. E as tasks são a 1, a 2 e a 3. Verbose aqui eu vou botar 1, só que você vai ver, você pode botar 0 se você não quiser infos durante o programa, durante o pensamento dos agentes, ou 2 se quiser mais informações. Então como é que é? O 1 ele vai dar pra gente informação bastante, a gente vai ver o pensamento, só que o 2 é feito normalmente para fazer o debug, né? Para você poder, por exemplo, tá com algum erro no código, você precisa saber o que é. E agora a gente vai definir o kickoff, né? O início do jogo. Início do jogo. E aí a gente vai botar aqui result igual a crew.kickoff. Fechou. Esse aqui é o nosso agente. Então só pra gente fazer aqui uma retrospectiva. Primeira coisa que eu fiz aqui, importei tudo que eu precisava. A gente fez todos os downloads, fez as instalações. A gente inicializou a ferramenta de pesquisa, trouxe as chaves API, a gente fez a definição dos nossos agentes, depois a gente fez a definição das tarefas e agora a gente definiu como que essa equipe vai trabalhar junto. Vamos rodar para a gente ver se está funcionando? Primeiro de tudo, deixa eu dar um clear aqui. Peraí, deixa eu matar esse terminal aqui. Deixa eu abrir um novo terminal. Isso, vamos rodar o código. Exatamente, deu o erro do crew lá que a gente estava vendo. Já sei. Tá falando aqui, ó, equipe crew object is not defined, né? Module is not callable. Então tá falando que eu não tô tendo para onde pegar. Eu tentei fazer uma mudança aqui, mas não deu. Deixa eu vir aqui em crew. E aí aqui eu botei crew agora, o grandão lá em cima. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo aqui que esse aqui tá verde claro, esse aqui tá verde claro, esse aqui tá mais escurinho? O que aconteceu, cara? Eu não peguei do jeito que o Crew AI manda pegar. Então a gente vai mudar aqui para C maiúsculo e a gente vai mudar aqui para P maiúsculo. Dá um clear. Pronto, deu certo. Então aqui ele tá falando Working Agent. Vamos lá, fazer uma análise total. Qual que é o agente que está trabalhando? Senior Financial Researcher. Então aqui é o pensamento dele. Para conduzir uma análise compreensiva, eu preciso
buscar os artigos relevantes, então vou começar buscando as últimas notícias. Então, ação, search the internet. Então ele faz um input da ação para latest news AI impact financial market October 2023. Não sei por que ele foi para 2023 aqui, mas enfim. E aí ele pega aqui vários, tá aqui tudo que ele pesquisou. Então vocês podem ver que ele fez, muita pesquisa, em questão de segundos, né? Então ele pegou a lista, foi lá e fez outra pesquisa aqui. Outra pesquisa. Depois trouxe aqui uma análise dele, com os pontos e as pesquisas. Trouxe as fontes, finalizou essa cadeia e mandou para quem? Para o financeiro Report Writer. Ele pegou, então e aí ele pensou o seguinte, ó, eu preciso de mais informação para fazer o report que eu tenho. Então ele fez o quê? Ação. Delegou esse trabalho para o colega dele. Então, action input. Coworker, Senior Financial Research, Task. Research, então ele está mandando pro pesquisador, ele quer que ele pesquise mais informações detalhadas, mandou para ele de novo aqui e voltou para ele está agora falando AI Adoption Driving Stock Market. Então a adoção de IA tá fazendo o mercado financeiro explodir. Eu não sei por que eles estão setados em 2023, eu acho que deve ser por causa da LLM. Mas enfim, deve ser uma mudança rápida. Trouxe, fez de novo a pesquisa dele, finalizou a cadeia e mandou. Aí agora o agente de Report Writer falou, agora eu consigo fazer um meu trabalho. Manda o texto dele aqui, pronto, a conclusão, as recomendações, o que é que ele fala, finalizou a cadeia e agora ele está o quê? Mandando para o próximo agente, Senior Financial Investor, que é o cara que vai tomar a decisão, né? E aí o que ele fala aqui? Ele está fazendo a pesquisa dele, e aí ele vem e traz aqui a estratégia de investimento. Então, buy. Ele quer que você compre Apple, por causa da forte integração com o IA, compre Microsoft, compre Alphabet, compre Amazon, compre Nvidia, compre Tesla e compre Meta. Ele quer que você segure IBM, Salesforce e Adobe, e acha que você tem que vender Intel e Oracle. Struggling to keep up with AI hardware advances. Está falando que Intel não está conseguindo alcançar e ficar bem onde está. E aí ele fala das estratégias de opções. Ele está falando para tu comprar uma call de Nvidia, de Microsoft, de Alphabet, porque ele acredita que vai subir. Quer que você venda a call de Intel, buy put e sell put de Apple. E aí ele fala por que ele quer que você faça cada coisa dessa. E a conclusão é essa análise compreensiva. E aí ele traz todo o report dele de novo aqui. Olha, cara, que impressionante. Então pronto, a gente conseguiu fazer um agente de inteligência artificial que ele pesquisa, escreve e define quais decisões de investimento devem ser tomadas visando lucro. E assim, esse aqui foi só um exemplo do que é que dá para ser feito, tá? E você viu, a gente fez aí em pouco tempo. Isso aqui tá pronto. Toda vez que eu precisar fazer essa pesquisa, eu faço. Tiago, quer dizer que você vai confiar na IA para tomar essas decisões? Não. Eu só quero mostrar para vocês o que já é possível hoje em dia com os agentes de inteligência artificial. Então, beleza, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Falou!